E aí, gente, tudo certo? Vamos lá então. Hoje a gente vai iniciar nossa revisão através de questões aqui da banca IDECAN, com o nosso foco sendo a Guarda Municipal de Fortaleza 2023, mas são questões da IDECAN, então ela serve para também outros concursos, né? São questões de vários níveis, para que a gente possa conhecer então aqui melhor um pouco a banca. O edital ele cobra uma parte bem básica do administrativo, os conceitos iniciais, algumas noções introdutórias, a parte de princípios e a parte de atos. Hoje eu separei aqui as questões dos conceitos iniciais e de princípios. Se vocês quiserem aqui uma segunda parte dessa revisão, tá? Sobre atos administrativos, a gente pode trazer esse vídeo, mas comenta aí, curte e diz aí se você quer ver essa segunda parte aqui da resolução de questões de atos administrativos, Banca IDECAN. Vamos aqui focar na melhor forma de estudo, que é a resolução de questões, para entender o que a banca cobra e você conseguir a sua aprovação. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Questões de conceitos iniciais. E aí, gente, na medida que a gente vai avançando, a gente vai trazendo alguma coisa de conteúdo teórico, tá? Mas aqui no canal tem aula de conteúdo teórico dessa parte, principalmente, tá? Essa parte introdutória. Então, eu sugiro que vocês também, quem tiver mais um pouco de tempo, também verifiquem essas aulas teóricas. Vamos lá, então. Só pegar aqui o pincel. Ok, marca texto, show. A administração pública é um conceito da área do direito que descreve o conjunto de agentes, serviços e órgãos instituídos pelo Estado, com o objetivo de fazer a gestão de certas áreas da sociedade. O principal componente desse conceito, o Estado, é o norteador da nação e responsável pela condução do país, e é composto pelos seguintes elementos originários e indissociáveis. Então, gente, a ideia de Estado é que ele seja um ente aqui, uma pessoa jurídica, um ente personalizado. E eu tenho 3 elementos aqui que a doutrina traz como indispensáveis, tá? É o que são os elementos que fazem constituir um Estado. Um Estado só existe se existir esses elementos, que é o GPT, governo, povo e território. Então eu preciso de um governo soberano, um povo e um território. Até trouxe aqui uma imagem, ó, que é o nosso Estado, a nossa ideia, né, de pessoa jurídica, que esse ente personalizado, eu tenho um povo, eu tenho um território, e esse povo aqui, né, no nosso sistema, inclusive, ele que vai eleger esse governo soberano aqui. Então a gente tem um governo soberano, um povo e um território, o nosso GPT. Professor, e a administração pública entra onde? Gente, a administração pública, ela também chamada aqui de função administrativa, ela é originária dos 3 poderes, aqueles 3 poderes pensados lá por Montesquieu: poder executivo, né, função administrativa, poder legislativo, fiscalizar, criar as leis, e a função do poder judiciário, que é a jurisdicional. Então, a gente tem 3 poderes aqui, e os 3 poderes têm funções típicas e atípicas. Então, a ideia do executivo, até para aqui, executivo, legislativo, judiciário, né, só para simbolizar, ele está aqui. Então, não confunda o Estado com o governo, o Estado com o território, com o povo, e nem com a função administrativa. Cada um tem a sua, né, tem o seu conceito. Então, vamos lá para as alternativas e ver qual é a correta. Letra A, povo, está correto. Governo, correto. Território, correto. Legislação aqui não é um elemento. Então ele quer, né, o exceto. Então a legislação não é um componente primordial, originário da Constituição de um Estado. Então GPT, governo, povo, território, essa é a resposta. E essa questão vai se repetindo também ao longo de outras provas aqui. Vamos para a questão 2. A gente vai analisar isso. Questão 2. 2019, IDECAN, Univasp, assistente de administração. O Estado é a instituição organizada, política, social e jurídica, o qual ocupa um território, né, que é o Estado com um território definido e é regido por uma lei maior chamada Constituição, é dirigido por um governo soberano, o qual é responsável pela organização e controle social. Nesta definição destacam-se 3 elementos. Então, assim, essa questão foi dada aqui de graça, né? Eu trago aqui o Estado, falo que tem um território, falo que tem um governo, falta só lembrar do povo aqui, né? Vamos tentar achar o GPT aqui também nessa questão. De cara, letra A, povo, governo e território. Então ele traz a letra B aqui, os poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, tá errado. Cidadania, legalidade, direitos políticos também não equivale a esse conceito. Poder, soberania e cidadania também não. Povo, poder, Estado também não. Letra A aqui é a nossa correta. O GPT, governo, soberano, povo e território. Beleza? Show? Então essa questão, se caísse, né, para vocês algo parecido, já entregando o conceito, mas agora vocês não esquecem mais, governo, povo e território são os elementos do Estado. Então não tem erro. 3.
Prova Banca 2021 aqui, né, da IDECAN, Polícia Civil do Ceará, escrivão de Polícia Civil. Vamos lá. No direito administrativo, não há um entendimento unânime se o que veio cronologicamente primeiro foi o Estado ou foi a sociedade. Atualmente, porém, é correto afirmar que a administração pública, letra A, integra o Estado, que é um ente personalizado, de cara aqui, gente, perfeito, né? A função administrativa, o poder administrativo, ela está contida aqui dentro, né, da ideia do Estado. Eu não posso, né, aqui, claro, misturar o que é Estado, o que é governo e o que é função administrativa, mas certamente a administração pública ela faz parte aqui, integra esse Estado. Então, letra B aqui, ó, pertence à sociedade, mas não ao Estado, não. A ideia da função administrativa é justamente, né, um desses três poderes que é dado ao Estado. Tem vinculação moral com o Estado, mas não com a sociedade, não, né? Esse vínculo aqui não é moral, é um vínculo jurídico, inclusive. É composto juridicamente pela sociedade, que é representada pelo MP, nada a ver aqui, não faz nem sentido. Letra E, não pertence nem à sociedade nem ao Estado. Então, a gente conhece, né, a administração pública, a função administrativa aqui. Então, ela integra o Estado, que é um ente personalizado. Até, gente, se você ver de todas as alternativas, a letra A aqui é a que faz sentido total. As outras foi bem viajado aqui a ideia. Então, letra A, questão até fácil essa, né, sobre essas noções introdutórias. Vamos para a quarta, então, questão. Seguindo, 2017, Prefeitura de Manhumirim, né, prova 2017, gestor municipal de contrato. O regime administrativo estabelece prerrogativas e sujeições que caracterizam o direito público. São prerrogativas, exceto... Gente, aqui esse termo regime jurídico administrativo é o conjunto de princípios e normas que regem o nosso direito administrativo. Esse é o conceito de regime jurídico administrativo. É o conjunto de princípios e normas que regem o direito administrativo. Dentro desses princípios, né, e já adiantando um pouquinho o que a gente vai ver mais na frente, existem dois supraprincípios que dão base a todos os outros princípios que a gente vê no direito, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. É como se ele fosse o yin e o yang. Eu tenho prerrogativas, mas eu tenho também sujeições, eu tenho também deveres, eu tenho direitos e tenho deveres, certo? Então, a supremacia aqui, já eu trago mais exemplos, né? Mas, por exemplo, no ato de desapropriação, quando o município, né, faz uma desapropriação de um imóvel, ele está utilizando a ideia da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, eu tenho poderes, mas eu também tenho deveres. Eu não posso sair também, aqui, por exemplo, doando terras públicas para qualquer pessoa, sem justificativa, sem uma motivação, né, sem uma finalidade pública. Então eu tenho um poder supremo, a ideia aqui de supremacia do interesse público sobre o privado, mas o gestor aqui ele tem também restrições, ele tem sujeições, ele tem também deveres. Vamos lá então ver o que essa questão quer. O regime jurídico administrativo estabelece prerrogativas e sujeições, direitos e deveres, que caracterizam o direito público. São prerrogativas, são direitos, exceto o poder de tributar. Gente, o poder de tributar, ele é um direito, né, do Estado aqui. Vamos imaginar que quando o Estado fiscaliza, ele cobra tributos, esse é um direito, ele faz isso, né, ele impõe, inclusive, isso aos administrados. Então, isso aqui é um poder, uma prerrogativa, é um direito. Interdição de uma obra. Também, gente, é um direito, né? A gente falou aqui, né? Se o Estado pode, inclusive, desapropriar um bem, imagine interditar com a finalidade aqui pública. Quem lembra da pandemia, no tempo do Covid, né? Vai lembrar aqui que houve aqui algumas interdições de estabelecimentos, né? Houve decretos, tudo isso com a finalidade, com a ideia de manter aqui o interesse público. Letra C, dever de prestar contas. Gente, se é um dever, não é um direito. Aqui é uma sujeição. Aqui é um dever. Aqui não é uma prerrogativa. Aqui é um dever de cumprir. Então, ele quer a prerrogativa. Ele quer o direito. A letra C é um dever. Então, se é um dever, não é um direito. Aqui é o nosso contrário. Então, ele quer essa daqui. Então, aqui não é prerrogativa, é o dever. Letra D. Desapropriação de um imóvel. Desapropriação de imóvel é um direito aqui, não é uma prerrogativa do poder público. Eu posso desapropriar imóvel, posso interditar, posso criar tributos para tributar os administrados, mas a única aqui que não é uma prerrogativa é esse dever de prestar contas, tá? Aqui é a ideia justamente da indisponibilidade.
Eu posso aqui, a minha prerrogativa é de tributar, eu tenho uma prerrogativa de desapropriar, mas eu tenho que prestar contas aqui à população, aos tribunais de contas. Então, eu tenho aqui uma indisponibilidade do interesse público, eu tenho também que prestar contas. Certo, gente? Eu espero que tenha ficado claro, tá? Lembra do Yin e o Yang, né? São dois supra-princípios aqui, supremacia do interesse público e indisponibilidade. Letra C é a nossa correta. Vamos para a quinta questão, 2014, banca e Deccan, o FAO, advogado. Então, questão aqui talvez um pouco mais difícil, né? Mas nem tanto. Ó. Quanto às fontes do direito administrativo, relacione adequadamente as colunas. Então, a gente tem todas as fontes aqui, tá? Lei, doutrina, jurisprudência e costume. Algumas questões perguntam ainda da súmula vinculante, né? A súmula vinculante, ela, por ter essa força de lei, ela é considerada o que a gente chama aqui de fonte primária. Então a lei é uma fonte primária, a doutrina, a jurisprudência, o costume é uma fonte secundária. Mas se perguntar sobre súmula vinculante, a súmula vinculante, que é aquelas súmulas que tem força de lei aqui, ela também é uma fonte primária. Mas eu não costumo cobrar esse conhecimento um pouco mais aprofundado aqui não. Ele só quer que você relacione as colunas de acordo com, né, o tema aqui. Então, vamos lá. Formado pelo portfólio teórico de princípios que se aplicam ao direito administrativo. Gente, se fala de portfólio teórico, aqui no direito, né, no geral, a gente chama aqui as pessoas que escrevem sobre o direito de doutrinadores. A doutrina nada mais é do que essas pessoas que escrevem livros, que trazem seus argumentos, suas teses, para tentar justificar alguma situação de dentro do direito. Então, eles são os teóricos do direito, eles são os doutrinadores. Então, nesse primeiro item, formado pelo portfólio teórico de princípios que se aplicam ao direito administrativo, ele quer saber aqui da doutrina, tá? Esse é o nosso conceito. Segundo aqui, ó, fonte primária do direito administrativo. De cara, eu já sei que é a lei, né? A lei é a nossa, no direito administrativo é a nossa principal fonte. Então, 2, doutrina aqui no começo, né? Tá aqui 2 e 1, fonte primária. Esse pincel não tá legal, mas dá para entender. A deficiência da legislação a confirma como fonte do direito administrativo, gente. Então, o que seria aqui? Falta o que para a gente? Jurisprudência e costume. A deficiência da legislação a confirma como fonte do direito administrativo. Eu acredito que aqui seja o costume, tá? Quando a gente não tem nada que nos baseie, a gente pode utilizar o costume, aquela prática, aquela localidade, desde que não seja contrário aqui à lei, né? Então, se há uma omissão e eu tenho um costume e ele é adequado, eu posso utilizar sim. Mas vamos ver a 4 aqui e a gente tem a certeza. Aqui, ó, reiteração de decisões similares sobre o mesmo tema que orienta o sentido das discussões e suas decisões. Isso é a jurisprudência, gente. A jurisprudência é um conjunto de decisões sobre aquele tema que vai dar base, que vai orientar aqui outros juízes. Então, outras né, aplicações aqui do direito. Então, quando eu tenho, não é só um julgado, tá? Não é só uma decisão. As pessoas dizem, aqui eu vou juntar uma jurisprudência, aí juntam uma decisão. A jurisprudência é quando eu tenho várias coisas já reiteradas sobre aquele tema, já é um tema batido, e a jurisprudência, né, sempre decide nesse sentido. Então ela pode ser fonte aqui do direito. Então essa reiteração de decisões similares é jurisprudência. Então 3 aqui, fica então o quê? 2, 1, 4 e 3. Tem alguma aqui? 2, 1, 4 e 3, letra B. Beleza, gente? Então, lei, doutrina, jurisprudência, costume, todos são fontes do direito. A lei é a fonte primária, junto com uma súmula vinculante também, que tem essa força legal, e o restante, fonte secundária do direito. Ok? Quinta questão, então, vamos passar. Questão 6, banca e Deccan, 2022. Aqui a questão de certo e errado não é o que a banca costuma cobrar no concurso de vocês, né? É ABCD. Aqui geralmente, mas só para a gente entender, né, e conseguir consolidar aqui o nosso entendimento. A administração pública se confunde com o próprio governo, mas se distingue do Estado. E eu não posso botar isso aqui como correto, tá? Cada um tem o seu conceito, nenhum se confunde, tá? A administração é diferente de governo, governo é diferente de Estado, Estado é essa pessoa, né, jurídica, essa força maior aqui, mas nenhum se confunde, tá? Nenhum são sinônimos aqui. Na verdade, cada um tem o seu conceito próprio. Questão errada aqui da banca e Deccan. 7. Também de certo e errado.
também aqui da UFBA, assistente de administração. A palavra administração vem do latim ad, que significa direção, e minister, obediência. Significa dizer que o administrador dirige obedecendo à vontade de quem o contratou, que é o povo, né? O povo é que botou aquele administrador, aquele governo, ele vai exercer a função administrativa. Assim, o administrador público vai conduzir o seu trabalho procurando atender a necessidade da população que o elegeu, obediência ao seu objetivo. Tá certo, tá, gente? Que é bem bacana aqui, só para a gente dar também uma finalização a essa ideia dos conceitos iniciais. E aí a gente vai passar então para questões de princípios. Já adiantamos os dois supraprincípios, lembra aí, ó, supremacia do interesse público e indisponibilidade. Então eu tenho esses dois supraprincípios, tá? Eles não estão positivados, mas eles são, né, a base dos nossos princípios aqui dentro do direito administrativo. Então vamos lá. E aí, professor, eu tenho outros princípios que não, além desses dois. A gente tem o super famoso aqui, né, o LIMP, gente, vocês lembram? O LIMP está previsto lá no artigo 37 da Constituição. A leitura desse artigo 37 também para vocês é indispensável. Logo no caput, logo no início, já fala, né, que a administração direta e indireta vai se basear nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse é o nosso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios estão previstos constitucionalmente. São princípios explícitos, expressos na Constituição. Existem outros princípios implícitos, mas esses são expressos na Constituição Federal. Professor, o que é cada um deles? Vamos fazer aqui de forma rápida, tá? Legalidade é seguir a lei, né? Ao administrador público não é possível aqui que ele faça tudo o que ele quer, ele só pode fazer o que a lei determina. Então, o princípio da legalidade, seguir a lei, é o princípio da subordinação à lei. Na impessoalidade, o que é que eu tenho? Impessoalidade, e só para lembrar, gente, a gente tem aqui a aula teórica também sobre isso, tá? E outras bancas aqui também que a gente aprofunda isso. O princípio da impessoalidade aqui é a ideia de isonomia, tratar todo mundo de forma igual. A impessoalidade aqui, então, faz com que eu trate qualquer pessoa de forma igual. Não é porque você é primo do prefeito, parente do prefeito, que eu vou tratar você diferente, eu vou tratar você igual. O princípio da impessoalidade. Ele tem outras vertentes, né, que entra aqui na questão do próprio Estado. Você, futuro guarda municipal de Fortaleza aí, você, quando estiver atuando como guarda, né, naquele momento você é o próprio Estado. Então, naquele momento ali, caso aconteça alguma eventualidade, que você cometa alguma atitude que possa causar um dano, imagine que você cometa um atropelamento de uma pessoa, essa pessoa não vai processar você, guarda, vai processar o município de Fortaleza, que é a pessoa jurídica a qual está subordinado, o qual esse agente está vinculado. Então a impessoalidade também garante essa ideia que no momento que o guarda está atuando no exercício da sua função, ele é o próprio Estado, ele é a representação do Estado. Então o princípio da impessoalidade também tem essa vertente aí. E uma terceira vertente aqui é a questão da proibição da publicidade de atos pessoais do gestor. Imagine que o prefeito do município, ele faz uma propaganda e diz, ó, essa obra foi presente do prefeito X, que maravilha. Gente, não é o prefeito que fez aquela obra, foi o município de Fortaleza, foi o município, né, que realizou, a pessoa jurídica que realizou aquele ato. Então, a impessoalidade também veda essa publicidade pessoal dos atos do gestor. E aí a gente tem o quê? Moralidade, o M do nosso LIMP, legalidade, impessoalidade e moralidade. Essa moralidade, gente, ela tem a ver com probidade, honestidade, boa-fé. Então, ele quer que haja uma moralidade com a coisa pública. Eu tenho que utilizar, que a gente chama aqui, a moralidade jurídica, tá? Eu tenho que ser probo, eu não posso ser improbo nesse sentido, tá? Não posso desviar, né, alguma verba, solicitar alguma propina. Tudo isso fere o princípio da moralidade. Temos do LIMP, né, publicidade.
a publicidade é mostrar que os atos emitidos pela administração pública, eles devem ser públicos, eles devem ser publicados, publicizados. Então todo ato que você vê, um concurso público, por exemplo, eu preciso lançar o edital para que todos tenham ciência do que vai acontecer, né? Então esse princípio da publicidade garante que todo mundo vai ter ciência dos atos praticados dentro da administração pública. Sendo assim, né, eu vou poder fiscalizar diante dessa publicidade realizada. Então aparece aí os vencimentos de cargos, para que você saiba quanto, por exemplo, um guarda municipal ganha. Então tudo isso está público aí no portal da transparência. Por último, a eficiência, que foi o princípio incluído por último, tá, ali da emenda de 98, 10 anos depois da Constituição, e a eficiência busca, né, aumentar o rendimento mantendo aqui, né, o mesmo quadro. Imagine que você tem 20 guardas e você quer aumentar a fiscalização com aqueles mesmos 20 guardas. Eu quero aumentar a eficiência, ok? Eu quero ser mais eficiente, eu quero produzir mais com o que eu já tenho. Então essa é a ideia da eficiência aqui, claro que de maneira bem rápida. Temos outros princípios, mas ao longo aqui das questões a gente vai conversando, ok? Para a gente não perder muito tempo aqui com teoria. Então, em relação aos princípios administrativos, assinar a alternativa correta aqui, uma questão de oficial de justiça avaliador 2022. Vamos lá, os princípios da oficialidade e do interesse público são princípios administrativos que estão positivados no rol do artigo 37. Aí não, gente, no 37 eu tenho o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Não tem oficialidade e interesse público. Apesar de serem princípios, a gente não tem ele positivado, expressamente escrito lá na nossa Constituição. B. Os princípios da impessoalidade e legalidade são princípios administrativos constitucionalmente explícitos que estão positivados no rol do artigo 37 da Constituição. Gente, legalidade e impessoalidade é o LI do LIMP. Os dois estão previstos, constitucionalmente explícitos e estão positivados no 37. E a nossa B aqui é a correta, né? Mas vamos seguir. C. Os princípios da publicidade e eficiência são princípios administrativos constitucionalmente implícitos que não estão positivados no rol. Não, gente. Publicidade e eficiência, o nosso PE do LIMP aqui, estão expressamente previstos, estão explícitos e não implícitos. Implícito quer dizer que tá lá a ideia, está escondidinho, né? Está implícito. Eu consigo ver que existe a ideia, mas ele não está escrito lá, positivado. Então está errado, ele está expresso, explícito, ele está lá para todo mundo ver. Letra D. Os princípios da motivação e da segurança jurídica são princípios administrativos constitucionais que estão positivados no rol. Gente, motivação e segurança jurídica são princípios que estão positivados em outras leis, como a 9784, né, mas não está aqui na Constituição. Tá? Segurança jurídica e motivação são princípios importantes, mas não são previstos aqui no rol do artigo 37. Por isso que é interessante e importante que você leia esse artigo, né, para você não cair nessa pegadinha. Os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da indisponibilidade são princípios norteadores do direito administrativo. Na verdade, esses princípios aqui, principalmente o vinculação ao instrumento convocatório, é da licitação, mas não está previsto aqui no 37, tá? E traz indisponibilidade aqui, que a gente conversou que é aquele supra-princípio, também não está positivado, ok? Então, letra B, tá? A questão aí que demanda um pouquinho mais de raciocínio, mas de cara, se você lembrasse do LIMP da 37, você não teria como errar essa questão. Letra B aqui então. Vamos lá então, questão 9 aqui para continuar. Assistente social e DECAN 2019. De acordo com a CF, nossa Constituição Federal, a administração pública deve, né, observar, aqui, explicação, marca-texto, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sobre os princípios citados, assinar a alternativa correta. Nessa questão ele traz já o nosso LIMP, que está expresso no 37, já traz aqui a gente. Então talvez, já que ele já está dando essa informação, ele vai querer algo a mais, né? Ele não vai cobrar o basicão aqui. Vamos ver então. Letra A. O princípio da impessoalidade tem como objetivo coibir o desvio de finalidade na prática dos atos administrativos, impedindo que terceiros sejam beneficiados por tais atos. Gente, é isso mesmo, tá? A impessoalidade, ela tenta evitar essa discriminação, esse desvio de finalidade, a igualdade das partes. Então, ele impede essa discriminação, terceiros sejam beneficiados. Essa questão, né, ela cobrou aquilo de uma outra forma, o conceito que a gente acabou de ver, de uma outra forma. Então, letra A aqui seria a correta
princípio da impessoalidade. Inclusive, alguns chamavam, né, que o princípio da impessoalidade deriva da finalidade, então, a igualdade. Então, tudo isso aqui tem relação um com o outro. Letra B. O princípio da legalidade administrativa informa que o administrador poderá fazer tudo aquilo que não for proibido em lei. Gente, essa legalidade aqui é a legalidade do particular. Lá no direito civil, quem estudou, o particular, nós particulares, como pessoas físicas tradicionais, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Essa é a legalidade do particular. Mas a legalidade pública, que do administrativo, a legalidade até que ele traz, até administrativa como princípio aqui, mostra que o administrador só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Então, não poderá fazer tudo aquilo que não for proibido. Não é essa a ideia da nossa legalidade administrativa. Letra C. O princípio da moralidade administrativa não vincula o Poder Judiciário, o qual não possui função típica de administrar. Apesar de não ter função típica de administrar, tem função atípica e os princípios são para todos os poderes, tá? O Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário vão aplicar, sim, esses princípios nas suas funções aí atípicas. Então, o Judiciário ele faz concurso, o Legislativo ele faz concurso, ele tem um regimento interno, então ele também possui aqui, faz licitação, tem a sua função administrativa de forma atípica. Letra D. O princípio da eficiência depende da edição de norma infraconstitucional para sua aplicação. Não, gente, o princípio da eficiência, né, já traz aquela ideia, aquela força desde a Constituição. Não precisa de lei específica para que ele exista, não. Apesar de haver outras leis, né, atualmente a gente tem a lei do governo digital, aqui que aumenta a eficiência. Hoje tudo a gente faz naquele portal gov.br. Isso é uma forma de aumentar a eficiência, né, mas eu não necessariamente preciso de uma lei para tornar algo eficiente. A Constituição já traz essa garantia aqui. Letra E. O princípio da publicidade orienta o governo federal que o governo federal aplique 5% de sua receita em ações de marketing. Uma questão bem bizarra aqui, tá? Letra A é a correta, então a letra E aqui totalmente desconexa da realidade. Então, mais um aqui mais aprofundado, né? Ele entregava o limp, mas queria que você soubesse um pouco mais aqui. Questão 10, então, vamos lá. Banco Idecam, 2017, agente fiscal. Quanto aos princípios constitucionais aplicáveis à administração pública, direta e indireta, é correto afirmar que: letra A. O princípio da moralidade foi acrescentado à Constituição apenas em 98 e determina a conduta própria e honesta dos agentes públicos. Gente, na verdade, a moralidade surgiu desde a Constituição de 88, tá? O que foi incluído depois foi a eficiência, que foi 10 anos depois que ele foi incluído. Então, não é correta essa ideia que ele foi acrescentado só em 98. B. O princípio da publicidade determina a obrigatoriedade de transparência dos atos da administração pública direta, sendo facultativo para as entidades indiretas. Vocês não viram isso, né? Na verdade, não cobra diretamente seu edital, mas já que está aqui, a administração pública se divide em direta e indireta. A direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios fazem parte da administração direta. A administração direta é quem recebe essa atribuição direta da Constituição. Esses entes devem prestar os serviços públicos. O que é que seria a administração indireta? É quando esses entes da administração direta, União, Estado, DF ou municípios, criam outras entidades administrativas. Por exemplo, a gente tem autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. No seu município, né, você tem o município de Fortaleza, que ele tem o dever de prestar o serviço de água, mas ele pode criar uma autarquia, né, para prestar esse serviço de água. O serviço de trânsito, o agente de trânsito, a AMC de Fortaleza, é uma autarquia criada para prestar o serviço aqui, tá, de trânsito. Então eu tenho uma entidade da administração indireta criando. E essa entidade a gente tem que respeitar todos os princípios, igualmente os entes da administração direta, tá? Então não está facultativo aqui a indireta, não. É obrigatório para todo mundo seguir esses princípios. Então está errado aqui esse facultativo para as entidades indiretas. Letra C. As entidades da administração indireta sujeitam-se à pessoalidade, enquanto os órgãos da administração direta estão sujeitos ao princípio da impessoalidade. Não, gente, o LIMP se aplica também aqui para os entes da administração indireta. Não cai nessa pegadinha não, tá?
Tudo aqui faz parte, né, dessa ideia. D. A administração pública direta e indireta deve obedecer ao princípio da eficiência, devendo buscar os resultados satisfatórios na prestação de serviço público. Letra D aqui, corretíssimo, então, tá? Eficiência para todo mundo, o LIMP no geral, né? Os princípios são para todo mundo, né? Não tem essa escolha não. Dentro da administração pública não tem essa escolha. Show de bola. Questão 11, então, agente penitenciário 2017 DECAM. A súmula 473 do STF foi editada nos seguintes termos: a administração pode anular seus próprios atos com derivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Tal orientação dos tribunais é a expressão de qual princípio administrativo? Nesse caso, gente, ele quer que você conheça o princípio chamado de autotutela. Que é autotutela? Auto, eu mesmo, né? Tutela, eu mesmo me fiscalizo. Autotutela é quando o ente aqui, o Estado, o Distrito Federal, o município, vamos imaginar o município, ele mesmo, né, se regula, se fiscaliza. Vixe, eu editei um ato que está ilegal, eu vou anular esse ato ilegal. Eu mesmo vou fazer essa autotutela, essa fiscalização. Da mesma forma que um ato que é legal, que uma autorização, por exemplo, para usar um espaço público estava sendo conveniente, mas agora o gestor acha que aquilo, né, não atende mais o interesse público, então ele revoga, ele retira aquele ato do mundo jurídico. Então, a anulação ela acontece quando um ato é ilegal e a revogação acontece quando um ato é legal, mas que o administrador não acha mais conveniente manter ele. Então, gente, isso é a ideia do princípio da autotutela. No município, né, esse ente ele faz essa própria fiscalização. Vamos ver então aqui, ó, o princípio A, legalidade. Não, a legalidade é a subordinação à lei. Princípio da autotutela, nossa alternativa. C, princípio da continuidade de serviços públicos. Aqui não é a ideia, né? A continuidade é o que o serviço não pode parar. O princípio da continuidade ele traz essa ideia, né, que o serviço público ele é contínuo. Você imagina que o serviço de, vamos imaginar, saúde, você chega no hospital e não tem médico, né, e tá errado, né, porque o serviço público não para. Então, sempre vai ter, né, aquele atendimento médico lá naquele hospital, porque o serviço não para. Dentro de princípio da indisponibilidade do interesse público. A indisponibilidade é aquela ideia, né, de dever, né, de sujeição aqui do gestor. Então, letra B, princípio da autotutela é a nossa alternativa. Então, para a questão 12, aqui oficial de justiça, avaliador. Talvez uma questão mais potente, né? Oficial de justiça e avaliador, 2022, recente, a prova, vamos ver. Assinar a alternativa em que há dois princípios norteadores da administração pública de acordo com 37. Então, se é de acordo com 37, ele quer saber se tem um LIMP aqui de alguma forma. Ele quer dois. Legalidade e moralidade faz parte do LIMP, gente. L de legalidade e M de moralidade. Letra A, correta. Mas vamos ver as outras. Oficialidade e celeridade não estão no LIMP. Finalidade e interesse público não estão no LIMP. Razoabilidade e proporcionalidade também não estão no LIMP. Transparência e supremacia também não. Então, questão fácil demais essa letra A aqui, né? Até assusta de tão fácil, né? Não tenha medo não, tá? Marca essa, pelo amor de Deus. 2016, aqui, agente técnico administrativo da UERN. A vedação que conste em peças publicitárias do Estado, nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal do agente público vincula-se especificamente ao princípio constitucional expresso da... Se é constitucional, é um do LIMP, né? Alguns do LIMP aqui. Qual que poderia ser, gente? Princípio da impessoalidade. A gente viu que há algumas vertentes aqui do princípio da impessoalidade, e uma delas é a vedação de publicidade pessoal do gestor. Eu não posso fazer essa publicidade aqui usando, né, o dinheiro público, usando a máquina pública para esse fim. Então, impessoalidade aqui talvez seja um dos princípios que mais é cobrado, tá? Então, eu focaria um pouco mais a estudar o princípio da impessoalidade. 14 aqui, ó, Banco IDECAM, Polícia Civil, Inspetor de Polícia Civil 2021. Pela denominada reforma do Judiciário, com a Emenda Constitucional 45 de 2014, estabeleceu-se que no âmbito judicial e administrativo seriam a todos assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nesse caso, sob a ótica administrativa,
Tal determinação constitucional está relacionada predominantemente com o princípio da. Então, gente, ele quer saber todos serão assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade aqui de sua tramitação. Vamos ver aqui os princípios. Letra A, razoabilidade e a administração pública burocrática. Gente, isso aqui não é nem um princípio, né? Mas a administração pública burocrática é a ideia de que o negócio é mais difícil, né? Então não faz sentido, tá? Moralidade e a administração pública gerencial. Aqui eu até entenderia, né, a questão da administração pública gerencial. É um conceito, é uma ideia, né? Vamos tentar aqui, então, já que a questão trouxe esse meio aqui, então vamos tentar trazer essa ideia. Então ele quer o que aqui, ó? Vamos primeiro para esses modelos de administração pública. Gente, a gente vivia a ideia, né, de 3 modelos aqui principais de administração pública. Uma administração pública patrimonialista, que era aquela que o público se mistura com o privado, o bolso do gestor é o mesmo bolso da administração pública, ele faz o que quer, aliás, não tem diferença entre o público e o privado. Isso é um modelo patrimonialista mais antigo, né, que quase hoje em dia a gente não vê mais. Apesar de haver outros modelos de administração pública, ainda há em alguns locais resquícios, né, práticas desse modelo ainda patrimonialista. Então, quando você vê todos os familiares dentro da administração pública, né, ou todos os amigos do gestor, isso é uma prática aqui, né, de uma administração patrimonialista, uma coisa bem mais antiga. Depois desse modelo patrimonialista, onde a gente botava todo mundo que queria dentro da administração pública, houve uma administração burocrática, onde era se pensado a ideia aqui de algo mais técnico. Eu preciso colocar pessoas técnicas, pessoas que vão, né, ter a capacidade técnica de resolver aqueles problemas. E aí, esse modelo burocrático, ele passou por muito tempo, né, chamado de um modelo mais difícil, mais dificultoso, porque como é um técnico que está resolvendo aquilo, ele não vai, em tese, facilitar as coisas para uma pessoa, né, por favores. Então eu vou fazer a parte técnica correta, eu não vou abrir mão da técnica em virtude de você ser amigo do gestor público. Então esse modelo burocrático aqui funcionou por muito tempo, até que a gente teve aqui o modelo gerencial. É um modelo mais moderno, né? Alguma doutrina fala que desde o FHC essa ideia de modelo gerencial é existente no Brasil. Então esse modelo gerencial, ele trazia a ideia de eficiência. Foi inclusive em 98, dentro da gestão do FHC, que foi incluída a eficiência dentro da Constituição. Então esse modelo de eficiência, de administração gerencial, foi algo pensado, né, para dar celeridade aqui aos processos administrativos. Eu vinha de um patrimonialismo, passei por um modelo burocrático que era meio travado, e agora um modelo mais gerencial. O gestor é um gerente, é um gerentão. Então eu faço a gestão dos processos, então buscando eficiência e buscando, né, essa celeridade. O que a questão quer então aqui, ó? Pela denominada reforma do judiciário, a emenda 45 de 2014 estabeleceu-se que no âmbito judiciário administrativo seriam todos assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Ele quer celeridade, gente, ele quer eficiência. Então o que se encaixaria aqui mais bacana seria letra D, eficiência e administração pública gerencial, certo? Então acredito que seja letra D, que é a nossa alternativa. Vamos seguindo, né, para frente. 15. Ano 2011, Banca IDECAN, Prefeitura de Carangola, Minas Gerais. A administração pública, direta e indireta, de quaisquer dos poderes do município, obedecerá aos seguintes princípios, exceto, vamos ver aqui. Gente, o que é que não é princípio aqui, né? Moralidade tá lá no LIMP. Publicidade sim, tá lá no LIMP. Impessoalidade sim. Institucionalidade apesar de que não falou, né? Então, se eu não falei, não quer dizer que não seja. Mas nesse caso aqui, tá? Não é um princípio aqui, pelo menos expresso, tá? Aqui do poder público. Legalidade a gente viu que sim. Então, letra D seria a incorreta. É uma questão mais antiga, talvez a banca não explore mais isso, né? É uma questão que não traz muitos fundamentos, mas se você pensasse no LIMP, você excluiria aqui rapidamente esse institucionalidade, beleza? Vamos para 16, 2017 aqui, prova auxiliar técnico de procuradoria, vamos ver. Sobre noções de direito administrativo, pode-se afirmar que o princípio da moralidade existe. Vamos ver, moralidade, né? Probidade, boa-fé, honestidade.
essa ideia. Exige o que então? Alcance de metas e eficiência de resultados? Não, aqui é a ideia do princípio da eficiência. B, a publicação de todos os atos administrativos? Não, gente, aqui é a ideia da publicidade. C, que os atos administrativos sejam previstos em lei? Aqui é a ideia da legalidade. D, a conduta ética, proba, honesta dos agentes públicos? Isso é o que quer dizer a moralidade, certo? Então, gente, letra D aqui, né, pra gente acabar revisando aqui os conceitos desses princípios aqui. Bem legal essa questão, gostei. Vamos passar então para a nossa questão 17, gente. Ano 2017, banca e decan, órgão da Câmara de Coronel Fabriciano, prova e decan, aqui é advogado. Então é uma questão que talvez peça um pouco mais aqui do direito. Ou não, né? O caput do artigo 37 da Lei Maior da Constituição, aqui novamente o nosso marca-texto, enumera os princípios básicos da administração pública, sendo eles legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sobre os princípios constitucionais e infraconstitucionais da atividade administrativa, assinar a alternativa correta. Então, gente, ó, letra A. Em decorrência do princípio da impessoalidade, é vedado tratamento discriminatório aos administrados que se encontrem nas mesmas situações. Gente, tá perfeito, tá? A impessoalidade, ela busca justamente essa ideia, né, de não discriminação. Então, é vedado tratamento discriminatório. Eu tenho que tratar todo mundo de forma igual. Letra A é a nossa correta. Gente, pelo tempo aqui, tá? A gente vai ter que seguir, que já tem muito tempo de aula e a ideia também não é se esticar muito, tá? Vamos passar para 18, já estamos na nossa reta final, acho que só falta mais uma questão que está no número 20, mas é a 19. Vamos ver aqui então. Banca e decan, 2019, assistente em administração. A respeito dos princípios constitucionais de direito administrativo brasileiro, analisa as afirmativas a seguir. Letra primeira aqui, né? Os princípios constitucionais aplicados à função administrativa estatal são considerados absolutos, estando inseridos em rol fechado desde a promulgação da CF. Gente, olha só, nenhum princípio aqui é absoluto. Inclusive, quando há choque de princípios, a ideia é que haja aqui o que a gente chama de ponderação. Então, não há nenhum princípio que seja absoluto. Essa ideia de absoluto aqui você corta. Estando inseridos em rol fechado desde a promulgação. Tanto não é, né, que foi incluído depois, tá aqui na caneta, tanto é que foi incluído depois aqui a eficiência. Então essa primeira alternativa aqui, ela não condiz com a realidade. Segunda, não é possível que a lei revogue o princípio constitucional da eficiência. Não é possível que a lei revogue. Faz sentido, tá, gente? Porque foi alterado pela Constituição, né? Ele foi incluído na Constituição. Então não vem nenhuma lei vai poder revogar, não. Só é possível ser retirar desse princípio através de uma emenda constitucional, né? Mas nenhuma lei vai revogar o princípio constitucional da eficiência, não. Então está correto, tá? Não é possível que a lei revogue o princípio constitucional da eficiência, ok? Terceiro, o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da legalidade estão implicitamente previstos. Gente, o interesse público tudo bem, né? A supremacia do interesse público tudo bem, mas o princípio da legalidade está expressamente previsto lá no LIMP, tá? Então, errado aqui. A única verdadeira é, então, a número 2. Vamos ver aqui, não tem alguma. Se apenas a afirmativa 2 estiver correta. Então, letra B aqui é a nossa correta. Show? Tranquilo? Vamos então à nossa última questão. Sobre princípios do direito, assinar a afirmativa correta. Essa banca, ela gosta, né, de uma alternativa incorreta. Então vamos ver aqui. Vou pegar aqui esse outro pincel que é melhor. Sobre os princípios do direito, assinar a alternativa incorreta. Pelo princípio da legalidade administrativa, o administrador pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir. Gente, não, tá? Ele só pode fazer aquilo que a lei permite. Essa legalidade que a banca traz aqui não é administrativa, é a legalidade lá do particular, lá do direito civil, não aqui do administrativo. Então seria essa, né? Já que é correta, seria essa a nossa letra A. Então tá tudo certo. Vamos ver as outras então. O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. Ótimo, tá? Eficiência é isso, tá? Presteza, perfeição, rendimento funcional, fazer mais com o que eu já tenho. Então tudo isso é eficiência. Letra C.
O princípio da supremacia estabelece privilégios jurídicos, prerrogativas, gente. Lembra do nosso yin yang e um patamar de superioridade do interesse público sobre o particular. Perfeito também. Letra D. O princípio da moralidade exige que a administração e seus agentes atuem em conformidade com os princípios éticos aceitáveis socialmente. Gente, né? É a questão da boa-fé, da honestidade, tá ok, tá? Então, a única que estaria errado aqui, né, que é incorreta, pelo princípio da legalidade administrativa, o administrador pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir. Então, letra A, nossa alternativa. E, gente, né, quem quiser a continuação dessa aula aqui, a gente prepara uma aula de atos administrativos, que é o outro tema cobrado para vocês aí da Guarda Municipal. E aguardo aí comentários, curtidas aí, se inscreve no canal e a gente está aqui para eventuais dúvidas. Valeu, até a próxima.